Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o podcast Bíblia, um tesouro escondido, da Igreja Cristã Maranata. E estamos aqui para continuar o nosso assunto. Estamos fazendo um panorama bíblico, no Antigo Testamento. Estamos encerrando a história dos patriarcas. Falamos sobre Abraão, Isaque, Jacó. E agora nós estamos finalizando a história dele, falando um pouco sobre o nascimento de Benjamim. Eu queria saudar aqui os pastores que estão conosco, pastor Dinice Preste e pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor, companheiros. Paz do Senhor, paz do Senhor. Maravilha, um assunto que nos dá muita alegria. A palavra de Deus alegra o nosso coração, principalmente quando nós começamos a encontrar esses tesouros escondidos. Pastor Dinice, nós queremos falar agora sobre esse último filho que nasce de Jacó, Benjamim, e entender um pouco dos ensinos da parte do Senhor que nós encontramos aqui. O que o Senhor poderia falar para nós aqui sobre Benjamim? Benjamim, ele retrata uma bênção do Senhor. Tem certos momentos na vida, porque aqui era o momento de dor nesse nascimento. Raquel, o grande amor da vida de Jacó, ela vai perder a sua vida no nascimento dessa criança. E ela, antes de morrer, ela deu o nome para a criança. E ela dá o nome dessa criança de Benoni. Você falou aí há pouco da alegria, né? A alegria de estarmos aqui, a alegria da palavra, a alegria que nós temos. E essa alegria é algo que Deus fez. O nascimento de uma criança é sempre um milagre, é algo inexplicável, né? E ela ali, na hora da sua dor, ela coloca o nome daquele menino de Benoni, que é o filho da minha dor. Ela estava deixando a sua vida. Mas Jacó, que amava tanto essa mulher, ele não aceitou a palavra dela. E ele coloca o nome desse menino algo oposto àquilo que era o desejo dela naquele momento de sofrimento para ela. E ele coloca o nome desse garoto de alegria. Esse menino é minha alegria. E Benjamim é esse que nasceu, é o novo nascido. É o milagre que Deus realizou. O homem às vezes vê a morte, vê o desânimo, diante dessa realidade, que era a realidade de Raquel naquele momento. Mas o servo de Deus, ele vê o milagre, ele vê a vida, a operação de Deus, o milagre. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está fazendo algo novo. Deus está renovando a esperança. Deus está renovando no coração do que teme a Ele. Deus está mostrando que não é o fim de todas as coisas. Amém. O homem tem uma esperança. E a esperança é aquilo que Deus fez por nós. Glória a Jesus. O homem pode nascer de novo, você pode ter uma vida nova. E muitas vezes isso é comum na nossa vida, um momento difícil na nossa vida. E a gente está pensando na minha dor, no meu problema. A minha dor é a maior dor, meu problema é o maior problema. Eu perdi a esperança. E Jacó está ali. A fé nos faz ver o invisível. Não é o fim da minha dor. Esse não é o fim. Essa é a minha alegria. É a minha alegria. E o Senhor faz isso com a gente. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor vem e nos mostra que nós temos uma alegria. Glória Essa alegria é o que nasceu, é o mais novo. Glória a Jesus. É o que acabou de nascer. Glória a Deus. Nós vemos que os dois filhos que Raquel deu a Jacó trouxeram muitas experiências. Nós falamos aqui de Benjamim, né? E queremos falar um pouco agora sobre o outro filho, que é José. Pastor Fernando, talvez nós vamos ter que ser econômicos aqui no nosso tempo, porque José é maravilhosa a história. E o que nós podemos falar de José, pastor Fernando Almeida? Capítulo 37 de Gênesis, estamos já acabando praticamente o livro, né? 50, né? Tem muitas histórias ainda, mas estamos vislumbrando já quase o final. Até o final aqui nós vamos com José. Com José. Né?
E então Benjamim se completa, né, os 12 filhos, já havia 11, e a filha, e depois vem Benjamim, e eram os 2 filhos que Jacó tinha um carinho especial, não que não amasse os demais, né, mas ele tinha um carinho especial por serem filhos de Raquel. Raquel era estéril, a Bíblia diz que o Senhor abriu a madre dela quando José nasce, né? Então foi um milagre. Então por isso esse carinho especial ali que José tinha, que Jacó tinha por José e por Benjamim. E José já um jovem, 17, talvez 18 anos ali, o Senhor já começa a mostrar a ele o que Deus iria fazer. E lá na frente ele entende. Tanto que ele perdoa os irmãos e diz, olha, não, isso aí foi o Senhor, foi Deus quem fez isso. Porque ali o Senhor já começa a mostrar a ele em sonhos o que o Senhor iria fazer, né? Ele teve o sonho dos feixes, né, de trigo, o dele e dos irmãos, o deles ficava de pé e o dos irmãos se inclinavam diante dele, e depois o sol, a lua, né, as estrelas também se curvavam, e nem o pai dele entendeu aquilo, e ele ganhou ali dos irmãos, né, a alcunha, né, vamos dizer assim, de sonhador, né? Sonhador mor, né? Sonhador mor, mas era o Senhor já preparando, porque a Bíblia diz assim, né? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Então, era o Senhor preparando ali para que depois ele entendesse que aquilo ali não foi fruto do acaso, de coincidência, de sorte, de azar, não. Aquilo ali foi fruto da operação do governo do Senhor sobre a vida dele. Por conta desses sonhos, ele começa a ter ali a rejeição pelos seus irmãos e que começam a conversar entre si ali e a tramar o que fazer para que José saísse ali do meio deles, né? E ali, depois de uma reunião ali de traição, vamos dizer assim, decidem vendê-lo para uma caravana de ismaelitas, e aí ele vai parar no Egito, e era a mão de Deus sobre a vida dele, por aquilo que aconteceria, e todas essas experiências, né, Douglas, tem um caráter profético glorioso, e o principal aqui é que o servo de Deus ele precisa entender isso. Tem uma parte lá na frente que diz assim, você vê que parece José estava na prisão, mas o Senhor era com ele. Então, parece algo meio, mas eu estou na prisão, mas o Senhor é comigo. Então, às vezes é difícil a gente entender isso, a gente guardar isso no coração e viver entendendo que é a mão do Senhor, mas é isso mesmo, ou seja, na nossa vida, se nós somos um servo de Deus, se nós estamos lutando para servir ao Senhor, em obediência ao Senhor, a nossa vida é profética, aquilo que você falou no episódio anterior, a nossa vida é profética, e tudo que está acontecendo é a mão do Senhor, e Deus tem um fim proveitoso para aquilo ali. E a gente vê isso claramente na vida de José, né? E a tipologia, Diniz pode até falar um pouco também, a tipologia dele como uma figura profética, né? Apontando para o Senhor Jesus, né? José é uma figura linda do Senhor Jesus. Você encontra aqui profeticamente em José aquilo que nós vamos ver acontecer na vida de Jesus. Primeiro, José era o filho amado do Pai.
O ciúme dos irmãos vinha por conta de uma veste colorida, diferente, que o pai fez para José. E Jesus é o filho amado do pai, né? E o pai o vestiu com toda a sua glória. Mas nós vamos ver que, apesar do amor do pai, nós vamos ver aqui esse grande amor, e você vê José ser lançado, traído. Vendido, né? O Senhor Jesus foi traído pelos seus irmãos, vendido, ele foi vendido. Ele foi lançado numa cova. Jesus foi lançado na cova, ficou 3 dias na cova. Os irmãos acharam que era o fim de José, que eles estavam acabando com José. Quando mataram Jesus, pensaram que estava acabando com Jesus. Mataram o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Os discípulos do caminho de Emaús, né? Murmurando. Pois é. Tudo. Parece que tudo acabou, tudo passou. Mas tudo aquilo era um projeto do Pai. E José vai falar disso mais tarde. Os irmãos dele, quando ele reconhece os irmãos, aquele encontro lindo. Maravilhoso. E ele reconhece, e ele não se contém, ele sai para chorar. E o choro dele foi ouvido. Era uma coisa assim extraordinária. Porque José entendeu toda a profecia, né? Porque você vê, ele foi como Deus foi conduzindo em tudo. Ele foi vendido, depois ele é comprado por Potifar. Na casa de Potifar ele dá um testemunho, né? Ele não cedeu à tentação. A mulher de Potifar o tentou de toda maneira, mas ele permaneceu fiel a Deus. O Senhor Jesus também foi tentado, mas ele venceu toda a tentação. Ele não conheceu o pecado. E ele novamente vê, parece que não tem esperança para ele, porque agora ele é lançado no cárcere por um homem poderoso. Potifar era um homem poderoso no Egito. E ele é lançado no cárcere. Mas no cárcere, isso é um testemunho para a vida do servo de Deus, né? Deus nos chamou para ser uma bênção aonde nós estivermos, aonde você estiver. E ele estava ali como uma bênção. Ele não estava ali no cárcere murmurando, né? Aonde está Deus, o que Deus está fazendo. Mas ele estava ali como um servo de Deus interpretando sonhos. E os sonhos se cumprindo, né? Na vida do copeiro, na vida do padeiro, aquilo que ele sonhou se cumpriu. E aí vai um testemunho lá diante de Faraó. E de uma hora para outra é o poder de Deus, né? Deus tira o homem do lugar mais baixo, mais miserável, e coloca o homem no lugar mais alto. Isso, o Senhor Jesus, né? Lançado na cova, mas Deus o exaltou. E, de repente, esse homem se torna a segunda pessoa do Egito em importância. Isso é o Senhor Jesus, né? Tentaram de toda maneira destruir o Senhor Jesus, destruir essa salvação, mas era um plano de Deus, era um plano profético. E aí você vai ver ele como a segunda pessoa do Egito. E no momento de grande fome, de grande miséria, Jacó tinha comprado o Egito inteiro para Faraó. A sabedoria de Deus, o conselho de Deus, o profético, aquilo que Deus está mostrando. Ele sabia o que o Egito ia passar. Então Faraó disse: se você sabe, não tem ninguém melhor do que você para preparar para um momento difícil. E Deus enviou Jesus para isso, para que nós pudéssemos ter esperança, para que não faltasse pão. O mundo estava sem pão, mas José providenciou o pão, porque Jesus é o pão da vida. Onde encontrar pão? José tem pão. José tem pão, José tem. Jesus tem, para todo aquele que não tem esperança, nesse momento. Mas os irmãos dele não reconhecem. Os irmãos dele não sabem quem é ele. Isso fala de Israel hoje. Jesus reina, mas Israel ainda não sabe. Ele tem o pão. Ele tem o pão. E ele chora, né? O amor do Senhor. Ele chorou pelos seus irmãos. Os irmãos não sabiam quem ele era, mas ele, desde o início, ele sabia quem eram aqueles homens, né? E o Senhor Jesus sabe quem nós somos. E ele foi e padeceu tudo. Ele foi lançado na sepultura. Ele foi vendido, que belo preço o avaliaram. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi traído pelos seus irmãos. É a história de José. Traído, lançado numa cova, mas aprove a Deus fazer dele rei e senhor. Ele é a segunda pessoa no reino, porque é o pai
né? Primeiro o pai e depois o filho. Mas a glória do Pai está sobre ele, e ele é o dono de todas as coisas. Tudo foi dado a ele no céu e na terra, todo poder foi dado a ele. E esse era aquele que estava ali ao lado de Faraó com todo o poder, mas é o homem que tem o poder para suprir toda a necessidade do homem. E aí vem aquela experiência, como é que ele fez para atrair os irmãos dele. Olha, essa história, acho que nós podemos, num capítulo especial, porque nós já estamos precisando encerrar esse episódio, Pastor Diniz. E pode ficar, esse daí merece. Esse merece, porque no próximo, Pastor Fernando, nós vamos falar de toda essa estratégia e existem segredos, tesouros escondidos em tudo aquilo que se passa, né, nesse encontro de José com seus irmãos. Então eu quero deixar aqui o convite para aqueles que estão nos acompanhando, não percam o próximo episódio, porque a história de José, como o pastor Diniz falou, é um tipo perfeito do Senhor Jesus e o ensino para a nossa alma é maravilhoso. Quero deixar aqui um abraço fraternal, um abraço aos pastores que estão aqui e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.